Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto super importante. Olha só essa frase. A instalação de lousas eletrônicas não é o suficiente para que as salas de aula sejam tecnológicas. Isso mesmo. Muitas escolas, secretarias de educação têm investido milhares de reais para adaptar salas de aulas, colocando lousa eletrônica, colocando televisão, colocando data show, mas eles não conseguem ter um desempenho satisfatório. Tem alguns fatores que isso impede. Primeiro, a adaptação dos professores com os novos equipamentos é um problema. A integração também com a família nesse meio, para que possa, de alguma forma, ter um complemento, né, em casa. E muitas vezes as pessoas achando que o professor tem ferramentas para desenvolver aulas mais dinâmicas, mas de fato o professor acaba tendo que aprender muitas coisas e na hora, quando vai aplicar, ele não consegue aplicar. Isso impede o crescimento uh, da educação como um todo. A tecnologia ela vem para ajudar os professores. O professor ele é fundamental. A inteligência artificial, por exemplo, não vai substituir o professor, mas ela pode ajudar muito. A Stacy, a nossa nova empresa, a nossa startup, é uma ferramenta magnífica para os professores. Ele ajuda a resolver essa lacuna, que é hardware, né? E o software. As pessoas não pensam nisso. As pessoas acham, se você fizer uma análise, as ferramentas que os professores têm hoje para criar aulas, elas têm alguns problemas. Primeiro, elas são adaptadas, elas não foram feitas para os professores. Segundo, dependendo do professor ele vai ter facilidade, dependendo do professor não vai ter. Mas aí você vai me perguntar assim, mas como assim, Fábio? Como é que se resolve isso? Se resolve criando uma ferramenta para o professor, pensando no professor, que seja intuitiva, que seja fácil, que seja leve e que não seja um impeditivo para implementar essa tecnologia, né? Que ela possa ser um apoio para o professor e que o professor olhe para essa tecnologia pensando: nossa, como é fácil, vou usar nas minhas aulas, é melhor do que tudo que eu tenho. A Stacy foi feita assim. O professor pode desenvolver aulas, pode desenvolver exercícios, provas, avaliações, de um jeito muito fácil. Não precisa mais usar o Word, Excel ou qualquer outro tipo de editor de textos, planilhas, apresentações. Não, tem tudo na Stacy. Ela é integrada com a BNCC. Então, quando o professor criar um conteúdo do quinto ano de português, vai estar lá o código da BNCC para ele já integrar. Ele nunca mais vai perder conteúdo, porque no momento que ele faz um conteúdo dentro da Stacy, pronto, tá salvo. Daqui a um ano ele vai precisar de novo, tá ali. A Stacy vai ajudar ele. Além disso, um ponto que eu quero destacar é a inteligência artificial. Já imaginou o professor criar um plano de aula, por exemplo, sobre o povo asteca? E ele vai desenvolver ali, normalmente ele tem que fazer uma pesquisa, tem que ir no Google, ou pegar um livro, estudar e tudo mais, para criar um conteúdo para levar na sala de aula para explicar para os alunos como é que era o povo asteca. Bom, com a inteligência artificial da Stacy, ele simplesmente vai pedir para a inteligência artificial crie um texto explicando para os meus alunos do quinto ano do ensino fundamental sobre o povo asteca. E a inteligência artificial cria o texto para ele. Ele pode olhar, pode modificar, pode fazer o que ele quiser, pode pedir para a inteligência artificial que ela crie exercícios, por exemplo. Pode fazer isso também. Então, a Stacy, ela consegue unir dentro de uma única ferramenta tudo o que o professor precisa para criar uma aula mais tecnológica. Por quê? Porque ela dá a possibilidade não só texto e imagem, mas também vídeos, animações e tudo mais, de uma maneira muito fácil, muito fácil. Fabiano, mas é isso que a Stacy faz? Não, a Stacy é muito mais do que isso. Dentro da Stacy ela tem a agenda do professor. Por exemplo, se o professor marcou um dia de prova na próxima semana, então ele na agenda coloca a prova e rapidamente os alunos já sabem que vai ter uma prova na próxima semana, o conteúdo que tem que estudar. E o melhor, o pai, a mãe, o responsável também recebe, então ele tem uma noção. Eu posso falar por experiência própria. Meu filho agora, na última semana, recebeu a informação que nas próximas 2 semanas teriam 5 provas. Eu perguntei para ele: filho, mas aonde estão essas provas? Que dias que são? Ele,
deixei o caderno lá na escola. Então, eu já não teria como ajudar ele para a primeira prova. Com a Stacy não tem esse problema. Quando o professor marca uma prova, o pai já sabe. Já sabe, inclusive, o que precisa estudar. Então, olha, isso é super fácil. O professor vai clicar num botão, compartilhar, e é isso. Então, a Stacy é muito fácil para todo mundo e ele integra a família também. Poderia também elencar aqui outras ferramentas que vão ajudar muito o professor. Mas nesse vídeo eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, que é essa questão de implementação de telas, uh, mas sem o software adequado, sem a plataforma adequada para que o professor utilize. Note, se você tem uma escola, você precisa colocar a Stacy lá. Se você é um professor, você precisa se inscrever, começar a utilizar a Stacy. Tem a versão gratuita, pode usar à vontade. E falar com o seu coordenador, vamos colocar essa ferramenta aqui, porque muitas vezes a escola já fez um investimento alto em equipamento, mas não tem o retorno que poderia ter. E não é culpa do professor, e sim é a falta de uma plataforma que pense de fato na escola, nos diretores, nos coordenadores, nos professores, nos alunos e nos pais dos alunos. A Stacy pode fazer tudo isso pela sua escola. Vai, converse com a gente. Se tem dúvidas de como implementar, escreva para mim, vai nas redes sociais da Stacy ou na do Fabiano que a gente pode te ajudar, tá bom? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.